ele seria chefe do tráfico aqui no Pavãozinho e também no Cantagalo, mas esse homem que estava nessa moto, Isabelle Benítez, seria um traficante do Chapéu Mangueira, que teria vindo até aqui para acertar contas com esse chefão do tráfico, porque de acordo com a polícia, eles querem dominar o tráfico de drogas aqui no morro. Deixa eu ver se eu entendi. Chapéu Mangueira, Babilônia ali do outro lado, muito próximo do Cantagalo, são totalmente pacificadas, pelo menos no papel da UPP, está lá como comunidade pacificada. Tinha ou tem ainda um traficante no Cantagalo chamado Matraca. Matraca. Ele estava sentado em frente a um bar, é isso? Exatamente, ele está sentado em frente a um bar e ao lado dele estaria um senhor de idade que também foi atingido depois desses disparos. Isabelle Benítez. Aí logo em seguida começou a confusão, um homem, a Polícia Militar divulgou uma nota oficial informando que um homem da comunidade teria incitado a população a fazer protestos, eles atiraram fogo em latas de lixo, espalharam lixo pelas ruas também colocando fogo, enfim, uma confusão generalizada aqui na comunidade. Este homem acabou sendo preso. O tal do Matraca, que teria sido ferido nesse tiroteio, foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto. E o senhor? O senhor também foi levado para o Miguel Couto. O senhor teria sido ferido, nada a ver com a história. Seria ferido, bala perdida, esse senhor, esse idoso. Então, se confirma a história agora, segundo investigações da polícia, já apuradas a princípio, que não seria uma confusão interna dentro, lá no Cantagalo, e sim briga de facções do Chapéu Mangueira, facção do Chapéu Mangueira, traficante, seja o que for, estaria tentando tomar bocas que ainda persistem aí na comunidade do Cantagalo. Exatamente, que pertence, que o chefe seria esse Matraca, Isabelle Benítez. O Chapéu Mangueira fica ali no Leme, aqui também na zona sul do Rio de Janeiro. Este traficante teria vindo até aqui para matar o tal do Matraca, que continua chefiando o tráfico de drogas aqui no Pavãozinho e também no Morro do Cantagalo, mesmo sendo comunidades pacificadas aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Eduardo, eu vi imagens agora há pouco gravadas por você até se preparando para gravar alguma coisa lá. Agora essa imagem que eu vejo, confirmam para mim, é justamente a subida do Cantagalo, aquela imagem que a gente estava agora há pouco, é a imagem ao vivo da subida do Cantagalo. Uma moradora do Cantagalo ligou aqui para nossa apuração e falou que a luz foi cortada no morro. Você consegue confirmar essa informação para mim, Eduardo? Olha, parcialmente sim, e parcialmente o comércio na parte mais alta da comunidade também foi fechada, Isabelle Benítez, de acordo com a Polícia Militar, a mando do tráfico diante do que aconteceu. Pelo que eu conheço no Cantagalo, então é a parte onde existe a quadra, onde existem os projetos sociais, dali para cima, onde é a parte alta, é onde essas pessoas estão sendo prejudicadas nesse momento. Exatamente, Isabelle, e o atentado aconteceu bem ao lado da quadra, onde fica a maioria das pessoas da comunidade, enfim, que vão jogar seu futebol, as crianças, porque tinha criança também no momento desses disparos que foram efetuados contra o tal do Matraca, tinham crianças ali ao redor, infelizmente nenhuma delas chegou a ser atingida por uma bala perdida, viu? A minha preocupação, porque eu conheço aí essa região da quadra, a minha preocupação é que 7h30 da manhã existem pelo menos o projeto do Balé das Menininhas, que uma vez eu fiz a reportagem, que eu me lembro que eu fui 7 horas da manhã, karatê de criança, então se é nessa localidade, muita movimentação, não é, Eduardo? Olha, muita movimentação de pessoas, de moradores, comunidades saem para trabalhar, também crianças, enfim, até uma creche que fica dentro da comunidade, os pais foram correndo para buscar as crianças e levar de volta para casa, viu, Isabelle? Porque o clima realmente ficou muito tenso, inclusive na estrada do Cantagalo também teve bloqueios por parte dos moradores que colocaram fogo em lixos e espalharam pela rua, enfim, de acesso aqui às 3 comunidades. Tá certo, então tá aí até na imagem, daqui a pouco eu volto com mais informações, até naquele prédio ali, lembra aquele ator? Ô Duda, você que é ator aí, aquele ator que morreu com bala perdida, como que era o nome dele? É esse prédio aí onde a gente tá com a imagem ao vivo. Casa Ré, exatamente, que morreu nesse prédio aí ao lado que a gente tá mostrando a imagem, na época braba, aí Galo...
pouquinho, principalmente o que a polícia está fazendo neste momento, que acabam de me gritar que tem novas informações, mas daqui a pouco eu dou, apurem rapidinho em cima e eu volto aqui para o telespectador. Teve tumulto também na Zona Oeste, Cidade de Deus, uma manifestação fechou a linha amarela na tarde desta terça-feira. Moradores da comunidade do Karatê entraram em confronto com a polícia ali na Gardênia Azul. Bombas de efeito moral foram utilizadas e até tiros foram disparados. Tudo estava tranquilo, de repente aconteceu isso aí. Mônica Chagas. Motoristas no meio da confusão, de um lado a polícia, do outro manifestantes da comunidade Karatê que ocupam as pistas da linha amarela. Na cabine da PM, que fica embaixo da via expressa, esse agente aponta a arma na direção de um grupo que está afastado e de repente dispara. Assustados, os moradores correm. Bombas são jogadas. Elas caem. A massa tá toda dentro da loja, tu não consegue respirar ali não. O rapaz mostra onde o artefato foi jogado. Numa determinada distância, como um figurino. De repente, tem uma imagem daquela parte alta. Quem passa na linha amarela sabe, um morro, que parece que tem uma casinha lá em cima, que todo mundo fica se perguntando, o que é aquilo? Como que é? Tem um nome, é o morro que o pessoal tá lá em cima, é bem aí próximo a esse viaduto. Um grupo desses manifestantes subiu esse morro, pegou pedaços de pedregulho mesmo, pedrona, e começou a atirar em direção aos policiais. E aí foi estopim. Aí começou com o tiro de bomba de efeito moral, que é a contenção que eles fazem. Tá aí, ó, essa bomba que foi encontrada dentro dessa oficina mecânica. Um motociclista acabou sendo atingido, assustou, caiu com a moto, se machucou durante o tumulto, e você tá vendo que muita gente que passava pela linha amarela ficou assustadíssimo, a via ficou fechada, a Grajaú-Jacarepaguá ficou entupida, a Zona Sul então nem se fala, complicou muito a vida aí aos disparos. Esse é o momento dos disparos da polícia, né? Daqui a pouco você vai ver que tem uma imagem que é justamente quando a polícia lança o efeito moral, e a câmera aqui, ó, dá pra ver um pouquinho mais do lado direito do seu vídeo, é justamente onde estava esse grupo de manifestantes, um pequeno grupo que começou a atirar pedra de cima desse morro em direção aos policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que o comando da unidade de polícia pacificadora da Cidade de Deus abriu um procedimento apuratório para identificar e averiguar em que circunstâncias a PM efetuou os disparos, tá certo? Tá aí, ó, que sustão, hein, meu amigo? Trabalhando, consertando o pneu da moto, consertando ali o carro do cliente, de repente toma-lhe gás no zóio. Não é fácil não, né? Tá ruim pra você? Imagina pra quem tava aí. Vamos lá. Mistério na morte de uma jovem de 17 anos. A polícia tá com uma bucha literalmente na mão para descobrir. Um corpo foi encontrado num saco plástico já em decomposição. O namorado da jovem é acusado de cometer o crime e se livrar do corpo. Veja na reportagem de Aline Grupilo, que tem imagens do momento em que o corpo é carregado. Veja. Um homem e 3 mulheres passam pela estrada do Itaiangá com o corpo de Janaína Silva dos Santos, de 17 anos, dentro de um saco em um carrinho de mão. É madrugada, a via está tranquila e ninguém desconfia da movimentação. O corpo é abandonado pouco mais à frente, atrás deste caminhão estacionado. O local é escuro, mas através das imagens de uma das câmeras de segurança da estrada, a polícia conseguiu identificar 2 pessoas que participaram da ação. Roger Sander do Nascimento, namorado de Janaína, e Paula Ramos de Oliveira, amiga da vítima, tiveram a prisão temporária pedida pela polícia. 5 testemunhas foram ouvidas. Os investigadores já sabem que a jovem foi morta pelo menos 4 dias antes de ser encontrada, em 26 de fevereiro. O crime aconteceu dentro de um apartamento neste conjunto habitacional. A prisão do dono do imóvel, Ricardo Oliveira Mariano, também foi pedida. O local funcionava como ponto de prostituição e consumo de drogas. A mãe de Janaína disse em depoimento à polícia
que a jovem saiu de casa no dia 19 e não foi mais vista. Surreal, né? Eu peço, por favor, coloquem as imagens para você apurar comigo. A imagem, joga a imagem, ó. Tá vendo? Ó, nesse momento é o que a polícia está analisando. São 3 pessoas. Um homem carrega o carrinho de mão que tá com aparentemente um volume muito grande. É um homem e 3 mulheres que acabam aparecendo. Mas tem uma mulher na frente. A polícia vai investigar se ela estava dando cobertura. Nesse momento é quando eles fazem a chamada desova do corpo, que é uma frase horrorosa, e voltam sem mais nada no carrinho de mão. Aí você confere que a 4ª mulher, que poderia ser participante, não está mais junto desse grupo. Volta lá na imagem, por favor. É essa imagem que a polícia está trabalhando em cima. É um mistério porque a polícia não consegue identificar, justamente por estar de noite, quem efetivamente estava aí com esse grupo. Mas o que já sabe é que quem está carregando, quem está segurando o carrinho de mão, eu estou analisando a imagem, é o namorado da jovem. Essa jovem saiu de casa no dia 19 de fevereiro, não foi mais encontrada, o corpo foi deixado aí, o corpo estava aí no carrinho de mão, foi deixado, foi jogado, desovado atrás desse caminhão. Foram 3 dias, né? Todo mundo passando, circulando aí na estrada do Itanhangá, um vai e vem, principalmente de carro, mas o cheiro forte começou a subir. Foi quando alguém pedestre ali começou a achar estranho aquele cheiro forte, muito mais forte do que o normal, quando se tem um monte de bicho, né, jogado no matagal, e a gente sabe que sobe o cheiro. Aí começaram a desconfiar e resolveram acionar a polícia. A surpresa, havia um corpo. A polícia quer saber agora, esse namorado aí já está identificado, foi pedido a prisão, mas ele está considerado foragido porque ninguém encontrou ele ainda. Mas o principal papel da polícia agora é saber quem são essas 3 mulheres ou até 4 mulheres que também estariam envolvidas nesse assassinato, nesse crime. E a gente está de olho. Alô, DH, tamo junto. Qualquer informação, passa aqui, tá? Cresce a violência na Baixada Fluminense. Moradores dizem que bandidos em fuga das UPPs do Rio de Janeiro estão migrando para a região. O que você vai ver agora é um momento em que assaltantes armados roubam uma moto de um jovem em Queimados. Alô, Baixada, tá difícil, né não? O rapaz sentado na moto não sabe, mas vai se tornar mais uma vítima de assalto. E a ação é rápida. Um carro roubado para ao lado e 2 bandidos descem armados. Depois de ser rendido, o jovem é liberado e os assaltantes saem na moto junto com um outro comparsa que dá cobertura no carro. O crime aconteceu em Queimados, mas os municípios vizinhos sofrem com os índices da violência que não param de crescer. Toda hora tem roubo aqui. Me levaram o celular, quase me levaram o carro, porque eu estava chegando próximo do carro já. Investigações do Serviço Reservado revelam que os traficantes de comunidades pacificadas do Rio estão migrando para a Baixada Fluminense. Estatística do Instituto de Segurança Pública indica que o número de roubos nessa região dobrou nos últimos 12 meses. E o alvo desses criminosos tem sido as motos. O motoboy Jordelino já perdeu 2 motos. Desceram 4 homens armados, me renderam e levaram minha moto. Até hoje não encontrei nenhuma das 2. Duque de Caxias é uma das cidades da Baixada que já sente o reflexo da migração dos traficantes. Tudo de fuzil, fortemente armada, de pistola na mão. Pessoas que nós moramos aqui, sentimos que não moram aqui, não viviam aqui. E até os comerciantes estão na mira da bandidagem. Essa padaria aqui foi assaltada e a farmácia ali da esquina também já foi 2 vezes assaltada aqui já. Esta comerciante que foi assaltada na semana passada está apavorada e revoltada com a impunidade. Os bandidos foram presos e soltos no mesmo dia. Estão soltos e podem voltar a qualquer hora, né? Os bandidos estão vindo lá da Nova Holanda, aquele lado de lá, tá vindo tudo pra Caxias roubar aqui, morando aqui agora eles. Queimados, Caxias, Nova Iguaçu, e em Duque de Caxias a gente mostrou a onda de sequestro relâmpago, né? Aí a imagem do jovem na moto à noite aí, ó, 20 de março, né? 10h10 da noite, você vê, ó, eles chegam num carro, você nunca vai desconfiar, né? Chegam num carro, o jovem até que mantém uma tranquilidade que eu vou te falar, é de causar inveja, é assim que tem que ser mesmo, não pode de jeito nenhum reagir, o cara sai ali, dá até as costas pro bandido, mas ele teve sorte. Muitas vezes, esses bandidos, eles acabam, você aí de casa, quer falar o que eu vou falar agora? Pois eu vou falar por você. Eles chegam assaltando na noia, desesperados, e pra atirar, mesmo você entregando a moto, entregando tudo, os caras estão atirando,
Por isso não pode dar sopa, não pode dar mole e tem que cobrar da polícia a presença de uma viatura. Ah, Isabelle, acho que eles não vão se intimidar. Se intimidam sim. Se tiver a presença de polícia, eu duvido que vai ter bandidinho de meia tigela, bandidinho de roubar moto, que vai dar o bote em algum cidadão. Tem que ter olha lá, ó, a sirene da polícia rodando, piscando pra tudo quanto é lado, pra pelo menos amedrontar esses bandidos. Só pra concluir o meu pensamento aqui, em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, a onda não é o roubar moto, não. Muita gente falando de sequestro relâmpago. Um professor e também um comerciante, os dois moradores de Duque de Caxias. E atenção, polícia prende agora de manhã mais um acusado de participar do ataque contra o PP de Manguinhos. Por isso, abre a minha janela, eu vou ao vivo aqui com a repórter Melissa Munhoz, que está em frente à delegacia, a 21DP, a 21ª delegacia em Bom Sucesso. Melissa Munhoz, um preso, mas esse preso é muito importante porque existiam novos planos para ataques. Como é isso? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Prisão importante realizada pela 21DP, Delegacia de Bom Sucesso. Na verdade, aconteceu ontem à noite essa prisão e o traficante preso é braço direito de um dos chefes do Comando Vermelho. Na ocasião da prisão, inclusive, ele estava deixando o Jacarezinho e seguia para o acesso ao Morro do Juramento, onde iria acontecer uma reunião com a cúpula do tráfico de drogas. Para saber mais detalhes, a gente conversa ao vivo agora com o delegado titular da 21DP, o Delmir Gouveia. Ele participou ativamente desses ataques orquestrados da facção criminosa naquela noite de quinta-feira, lá em Manguinhos e no Mandela. Como é que foi a participação dele? Exatamente. Ele fazia parte do grupo e ontem nós fizemos aquela operação e prendemos 5. Ele estava homiziado no Jacarezinho e conseguimos pegá-lo ontem quando ele saiu da favela para uma reunião com outros líderes, supostamente lá próximo do juramento. Ele, naquele dia do ataque, ele coordenou e repassou as ordens para o ataque. Ele foi visto lá com 2 pistolas, inclusive, participando diretamente daquele confronto, daquela emboscada que foi feita aos policiais militares. Doutor Delmir, boa tarde, mais uma vez participando do SBT Rio. A pergunta que fica, eu fico curiosa em relação a isso, quando vocês fazem essa prisão com esse tipo de informação, que eu sei que o senhor não pode dizer onde conseguiu, que é serviço de inteligência, mas o senhor faz a pergunta pro meliante, o senhor questiona, ele chegou a falar alguma coisa, dá alguma informação importante? Não, ele admitiu que conhece o líder do tráfico, mas disse que não iria falar isso oficialmente, que se resolveria falar somente isso. Mas nós temos conhecimentos do envolvimento dele. Ele é o elo aqui fora dos que estão presos ou que comandam de fora da comunidade do Benemar. E as ordens para aquele ataque foi dada por ele e ele colocou em prática, comandando aquele ataque do dia 20, base do PP do Mandela Lará. Tem gente mais graúda aí por trás disso, doutor, que o senhor está investigando, que pode pelo menos dar informação sem prejudicar o trabalho do senhor? Tem, porque nessas comunidades que foram dominadas, são dominadas, ou no caso ali, que ainda que resistem à política de pacificação do Estado, nada acontece nessas comunidades sem ordem ou autorização dos traficantes. Então, todos esses fatos sempre tem o traficante por trás, ou ordenando diretamente, como foi esse caso, ou permitindo que tais fatos ocorram. Tem morador de bem sendo usado nessas ações, doutor? Muitos acabam sendo influenciados, jovens principalmente. Nesse ataque havia muitos jovens que acabam indo no embalo dos outros, no domínio, mas que tem que ter consciência que também... Isso. Oi, Isabelle. Eu gostaria de falar justamente em relação a isso. Você esteve lá, você conhece bem aquela comunidade, a gente fazendo reportagens. A preocupação desses moradores é justamente isso. Fica entre a faca aí e a faca de 2 gumes. Um lado a criminalidade e o medo também de se complicar com a polícia, né? Medo sempre, medo constante, Isabelle. Os moradores preferem sempre o silêncio para não se complicar, porque sempre por perto costuma ter os chamados olheiros do tráfico, os chamados soldados que ficam ali, aqueles que não têm a ficha suja, que têm a ficha branca na polícia. Então eles ficam por perto, acompanhando a movimentação e aí repassam isso para os líderes da facção, colocando em risco, às vezes, a vida dos moradores. A gente tem imagem desse criminoso que foi preso nessa operação de ontem, Isabelle. Olha só, é o Bruno Lopes Gonçalves, conhecido como Ulau, não confundir o nome com outra palavra, de 31 anos, que é o braço direito do José Benemário Araújo, o chefe que está foragido e é procurado pela polícia, Isabelle. Doutor Delmir.
A ação continua? Como que está o trabalho agora, nesse momento de vocês? A operação continua. Ontem foram 5, mas esse agora 6. Nós temos 12 elementos identificados e todos com mandado de prisão. Nós não paramos, nós vamos desmembrar o inquérito com relação a menores que também praticaram nesse fato, para representar pela busca e apreensão deles, e vamos continuar. Ontem nós não divulgamos a foto do Bulal e de um outro, justamente porque nós estamos ainda em um trabalho em andamento que continua. Tá certo, então muito obrigada, doutor Delmir. Não vai cobrar cachê não, todo dia no SBT Rio vai ficar caro pra gente. Valeu, obrigada, doutor Delmir, bom trabalho, obrigada, Melissa, trazendo as informações de primeira aqui para vocês estar atualizados em relação a outras comunidades que continuam em tensão. Falando em tensão, atenção, comunidade urgente pacificada na Zona Sul. Agora você vai ver a reportagem. O troço ainda tá pequeno lá no Cantagalo. 2 homens foram baleados, para você que tá chegando agora. Moradores colocaram agora pela manhã fogo em barricadas e o Eduardo Oliveira traz tudo pra gente. Rodou. Subiu o rapaz com a moto aqui 3 vezes. Na terceira vez ele saiu daquele poste ali, já com a arma, com o silenciador e vindo de lá para cá dando tiro. Isabelle, diante de um clima super tenso neste momento aqui na comunidade do Cantagalo, os policiais estão aqui fazendo a segurança do local. Eles estão com armas em punho para evitar que qualquer situação mais perigosa aconteça. Neste momento, um dos policiais que atua na UPP aqui da comunidade está apagando um fogo, olha só, com extintor de incêndio, que os moradores colocaram aqui na estrada do Cantagalo. Eles chegam neste momento aqui no ponto onde aconteceu os disparos e 2 pessoas ficaram feridas. Não houve troca de tiro, era 8h15 aproximadamente, com as crianças descendo por horário. A moto subiu, foram efetuados alguns disparos. Disparo que vitimou essas pessoas, 2 homens, entendeu? Foram vários disparos efetuados? 6 ou 8 disparos. Gente, ainda as marcas da violência, olha aqui, Luciano. Mostra. Olha só. De acordo com informações, o senhor estava aqui, é um idoso. Aqui a moto também, olha, tem mancha de sangue. Então, moradores chegaram a falar para você que teria sido um PM? Falaram, entendeu? Falaram que foi um policial, mas que estava de capacete. Então, quer dizer, a gente não pode afirmar que foi, sim ou não. Não pode identificar. Não tem como identificar. Por isso que a parte fundamental é a parte da perícia, da Polícia Civil chegar, entrar no morro, fazer o trabalho dela de investigação, para tentar resolver o caso. Nossa equipe de chegar a este ponto aqui, agora no Morro Pavãozinho, na ladeira que o acesso à Rua Saferreira. Olha só, os moradores também atiraram fogo no lixo aqui nesta parte da comunidade, inclusive na caçamba ali da Conlurb, neste outro ponto aqui. E a gente observa que diante do que aconteceu no início da manhã, o comércio aqui na região está totalmente fechado. Olha só, viaturas da Polícia Militar fazem um bloqueio ali. Enquanto isso, policiais militares que atuam aqui na UPP, olha só, eles ficam abrigados bem ali ao lado daqui desse posto de saúde. Uma situação bastante tensa neste momento, nas duas, tanto no Pavãozinho, como também no Morro do Cantagalo. É meio do caminho para o UPP aquela virada ali. Segundo a PM, 2 pessoas foram feridas com arma de fogo no beco conhecido como Beco do Mituca. O autor dos disparos fugiu. Os policiais foram chamados para prestar socorro às vítimas e elas foram encaminhadas. Miguel Couto, a gente está tentando saber qual é o estado de saúde do senhor, principalmente o idoso atingido por uma bala perdida. Um grupo de moradores acabou iniciando o protesto, como a gente viu, que foi acompanhado de perto pela polícia. Um homem já foi detido, a informação que chega pra gente, porque ele seria o cara que estaria incitando os moradores a incendiar lixeiras. O Eduardo Oliveira está comigo, tem informações ao vivo? Por favor, vamos tentar entrar em contato com o Eduardo Oliveira para a gente ter informações nesse momento. Você está vendo aí uma lixeira, uma das lixeiras que acabou pegando fogo, derretida no meio da rua. A gente achava que era imagem de uma barricada muito grande lá em cima, na verdade não. Era um monte de lixo e lixeira que foi jogada no meio da rua durante o protesto. Eduardo Oliveira já está na linha com a gente. Eduardo, só para confirmar uma informação aqui que você está aí no meio do negócio, ali na reportagem você disse que no começo o povo desconfiava da polícia, mas depois foi confirmado que não? Olha, Isabelle Benito, a parte dos moradores falam que teria sido um policial militar. Já os policiais que atuam na UPP lá do Pavãozinho e também do Cantagalo informaram o seguinte, que seria um homem, isso foi uma nota oficial também da Polícia Militar,
Um homem estava em uma moto, ele teria efetuado os disparos. Eu conversei pessoalmente com alguns policiais que estavam no momento em que acontecia toda a fusão, enfim, o processo de revolta dos consumidores. A informação que chegou é o seguinte: um homem que saiu, um homem que faz parte do tráfico da comunidade, foi até o Morro do Cantagalo para acertar as contas com esse homem, aproximadamente 25 anos, que seria o chefe do tráfico lá na região, identificado como Matraca, Isabelle. Tá certo, muito obrigada, Eduardo Oliveira, que continua de plantão na zona sul da cidade, mais especificamente dentro do Cantagalo. A nossa equipe de reportagem está lá acompanhando de perto. Um sargento da PM que trabalhava na Secretaria de Segurança do Rio foi assassinado com 10 tiros. É o 16º policial morto este ano só no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de deixar a filha na escola, voltava para casa quando tudo aconteceu. Na rua do policial morto, silêncio. Exigido por pelo menos ainda de cima. Novidade. Você não disse, principalmente se descobriram que ele era policial, terminou com um seguidor de morte, ou se foi mesmo uma execução. A gente está com também. Alô, DH, hoje vocês estão com muito trabalho, hein? Qualquer coisa, dá uma ligadinha aqui pra gente, tá? 20... Não esquece da gente, não. Exclusivo, você só vê aqui. O Tribunal de Contas do Estado denuncia uma lista na Prefeitura de Itaguaí. Em aluguel de carros, mas o dinheiro daria para comprar reportagem especial. Pelas ruas de Itaguaí, está todo mundo bem aborrecido com a prefeitura. A prefeitura deveria gastar mais em educação, entendeu? Em saúde. Eu sei que dinheiro em Itaguaí tem, muito. O que é necessário, a educação, nada da cidade. Alguns pagamentos pela prefeitura em 2013 são bem estranhos. Segundo do Rio de Janeiro, no ano passado, a prefeitura aqui de Itaguaí alugou 185 veículos pelo período de 12 meses, ou seja, um ano. A conta, 7 milhões e 100 mil reais pelo aluguel destes veículos. Só para você ter uma ideia, com todo esse dinheiro, daria para comprar cerca de 200 carros populares iguais a esse aqui, que está do nosso lado. Mesmo assim, a prefeitura optou por não comprar veículos, mas alugou econômico. A empresa que alugou para a prefeitura de então, vamos procurar a locadora dos carros pela cidade. Prefeitura, meu irmão, foi você que alugou os carros para a prefeitura que embolsou 7 milhões. Foi você, não foi? Foi não, eu não. Quem dera se tivesse 7 milhões. Você que alugou 7 milhões de reais em carros para a prefeitura? Tá tudo aí, as peças do carro estão todas aí? Não. Você não tem 7 milhões? Tenho nada. Você lava os carros alugados pela prefeitura? É você que está levando os 7 milhões da prefeitura? Não. Você não tem 7 milhões? Não. Nem eu, também não tenho. É, mas brincadeiras à parte, enquanto o dinheiro da população é gasto sabe lá Deus como, quem precisa dos serviços públicos de Itaguaí sofre diariamente. É o caso dos pacientes que procuram atendimento no Hospital Municipal São Francisco, que tem deixado a desejar. Mas lá não tem remédio. Faz exame metade, não faz tudo. Fez um só para fazer 3, fez um só. Tá tudo sem médico, cadeira de dentista quebrada e sem marcação de consulta. Esse rapaz aqui é o Ronald Fernandes. Ele foi o autor da denúncia que gerou esse processo contra a prefeitura de Itaguaí lá no Tribunal
Contas do Estado. No contrato, existem os 187 carros no contrato, mas basicamente no município, prestando serviço, não vemos esse volume de carro. Como manda o jornalismo, nós viemos até aqui, a Prefeitura de Itaguaí, está falar aí com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário municipal, mas ninguém nos recebeu, ninguém quis dar a explicação. Gastos inexplicáveis na Prefeitura de Itaguaí não são uma novidade. No ano passado, a SPT Rio mostrou que o município gastou mais de R$300 mil com a compra de rações. Destes, 33 mil foram para comida de porco, mas a Prefeitura não tem porcos. Como era muita ração e pouco bicho, a comida já começava a estragar nos galpões da Prefeitura. Há 66 anos que eu vivo em Itaguaí, para mim foi o pior prefeito que existiu. Não está fazendo nada. Nós temos noção que o dinheiro é do povo, eles não podem fazer essa sujeira com o nosso dinheiro. Cara, sinceramente, eu até sentei. E aí tem tanta... Só muda de classe. Isso não é crime? O que é? Primeiro, mesmo que vocês... Viu o prefeito? O prefeito do sorriso é bonitinho, né? Mas o senhor não dá as caras para explicar o que a população tá achando estranho. Itaguaí, cidade inteligente, olha, deixa eu falar diretamente com vocês. Vou até virar aqui para a câmera do Zé, que na câmera do Zé vocês conseguem abrir a janelinha e botar meu rosto, mas continua com a imagem. Mesmo que você da população aí da cidade de Itaguaí, população do Rio, pensa comigo, mesmo que 187 carros ficassem circulando pela cidade, qual é a necessidade de uma prefeitura como Itaguaí alugar 187 carros? Ok, já é crime, aí já é crime. Ou, pelo menos, burrice de gestão. Segundo, 7 milhões para uma firma que, não tem endereço, ninguém sabe onde é? Ah, meu amigo, aí o troço pega. Numa cidade onde precisa de um monte de coisa e onde já é escândalo da ração dos porcos, vou contar. E quem entrou na história é só o Tribunal de Contas? Cadê polícia? Cadê Ministério Público? Cadê Justiça? Cadê a vergonha na cara? Foi junto pro ralo com a gasolina que vocês queimaram, sabe-se lá onde, nesses carros, né? A Prefeitura de Itaguaí disse que foi notificada pelo Tribunal de Contas para apresentar esclarecimentos e ficar dentro do prazo estipulado. Eu me sinto, sabe, vendida. Eu me sinto, sabe, com a energia baixa de ver uma situação como essa e tudo como se isso não fosse crime. Pra mim, isso é crime. Tanto quanto é outro crime de assaltar, roubar moto dos outros na Baixada. É tudo igual, né? Só muda de... E também lá na legislação, porque consegue se safar. Cadê a investigação, meu Ministério Público? Decepciona não, a gente tem fé. Pelo menos em vocês a gente tem fé. Uma manifestação contra o golpe militar que completou 50 anos essa semana terminou em confusão ontem à noite na Cinelândia. Quero ver, rodou? O protesto contra a comemoração da ditadura militar teve correria e confronto com a polícia nas ruas do centro. Gás foram lançadas e os ânimos ficaram exaltados no início da noite. Uma pessoa ficou ferida por balas de borracha e entre os detidos estava uma professora. O ato, marcado através das redes sociais, aconteceu na porta do Clube Militar na Avenida Rio Branco. Cerca de 3 mil pessoas estavam no local até o início da confusão. O convite dos organizadores para o encontro fazia referência a um belo ato em repúdio à comemoração do golpe militar. Não entendi porque teve confusão, mas tá bom, né? Vamos protestar sem dar bafão, porque daí fica em segundo plano. Mais 4 PMs acusados de participar do assassinato da juíza Patrícia Scioli sentam no banco dos réus amanhã. É o último julgamento do caso. O julgamento está previsto para começar às 8 da manhã no Fórum de Niterói. Vão ser julgados o sargento Charles de Azevedo Tavares, os cabos Sami Quintanilha e Alex Ribeiro Pereira, além do soldado Anderson Lentz, o único dos 11 denunciados no crime que era lotado no batalhão de Niterói. Todos os outros eram do batalhão de São Gonçalo, comandado pelo coronel Cláudio Oliveira, condenado por unanimidade no mês passado a 36 anos de prisão por ser o mandante do crime. A juíza foi morta em agosto de 2011 na porta de casa em Piratininga, com 21 tiros disparados pelo tenente Daniel Benitez e pelo cabo Costa Júnior, ambos já condenados no processo. A previsão é de que esse novo julgamento demore 2 dias. Carro capota na linha vermelha hoje pela manhã, não é matéria de ontem não, mais um carro, o trânsito, é claro, deu um nó, a gente tem imagem, olha só, o carro foi parar fora da pista, capotou, o acidente foi aí na altura de Cordovil, como vocês estão vendo, no sentido Baixada.
Fluminense. O impacto foi tão forte que o carro voou, literalmente voou longe, saiu da pista e foi parar no canteiro, como a gente viu na imagem, ao lado de um terreno em obras. O motorista foi levado pelos bombeiros para o hospital e o estado de saúde dele é estável. O trânsito no local ficou ainda mais complicado do que de costume, né? As causas do acidente não foram divulgadas, se o homem perdeu o controle. Tem imagem do carro de novo, gente? Aí é o trânsito parado, que já não é novidade, né? Bota lá o carro ficou com as 4 rodas para cima, aí ó, a imagem aí, o policial mantendo o local, ele foi parar, só quase atingiu a cerca, tem ali um terreno em obras. Segundo testemunhas, voou e acabou saindo fora da pista, mas ainda bem que não atingiu ninguém. O governo vai aumentar o IPI, PIS/COFINS de quê? De cervejas, refrescos e outras bebidas em 0,4%. Pode parecer pouco, você falando, Isabelle, 0,4%, mas ajudará a compensar os gastos com termoelétricas por causa dessa falta de chuva que a gente está vivendo. Sobrou para quem gosta, ó, de tomar um mezinho. Rodou. A novidade não desceu bem entre os amantes da bebida mais popular do país. Mas até o italiano sabe, difícil vai ser tirar o brasileiro do boteco. O Estado vai ter um retorno, porque sabe muito bem que as pessoas não vão deixar de se refrescar com cerveja por causa de um aumento que é uma pequena percentual, então pode até passar despercebida. Isotônicos e refrescos também vão ficar mais caros. Segundo o Ministério da Fazenda, o impacto poderá ser de até 0,4% sobre o preço final dos produtos. A água permanece com imposto zero. Já as alíquotas dos refrigerantes devem ser reajustadas em outubro. Com o tarifaço nas chamadas bebidas frias, o governo vai arrecadar 200 milhões de reais. Dinheiro que será usado para cobrir parte do rombo no setor elétrico. Ou seja, a cervejinha mais amarga para o bolso vai evitar o aumento na conta de luz dos brasileiros. Pelo menos por enquanto. A falta de chuva durante o verão baixou o nível dos reservatórios das hidrelétricas. A saída foi recorrer às termoelétricas movidas a carvão e que produzem energia mais cara. Mas essa economista não sabe até quando será possível segurar o reajuste e aposta em mais aumentos de impostos. Não tem saída. Quer dizer, ou a gente melhora os investimentos de longo prazo, ou vai ter que repassar para o consumidor. Medida que poderá também pressionar a inflação, além de ser mais um golpe na indústria da cerveja, que registrou queda nas vendas nos últimos 2 anos. Poupar energia pode ser a solução. Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira uma medida que pode estimular o consumo consciente. A ANEEL autorizou o sistema de conta de luz pré-paga, que já existe em países como a Inglaterra. É semelhante ao celular pré-pago. O crédito mínimo para a compra será de 5 kWh, mas a mudança não deve sair do papel tão cedo, garante este especialista. Os consumidores não são obrigados a aceitar isso e que certamente uma difusão do pré-pago ainda vai demorar bastante, porque envolve investimentos em volumes muito elevados, a começar pela troca do medidor, que terá que ser um medidor capaz de poder fazer esse tipo de operação. Ah, regime de guerra não dá, né? Vem aqui, Zé, correndo, vem cá, deixa eu falar contigo. Tu tá prestando muita atenção na reportagem, tá tristinho que a birita vai ficar mais cara? É, mas o que vai ter de gente no SBT chorando e pedindo aumento a partir de agora, hein? Tá, Zé, fica aqui comigo, a gente vai pra um rápido intervalo e volta? Já! O Rio de Janeiro está em festa com a Telecena. Sorte tem quem acredita nela, hein? Ai, que fofa! É tanta gente ganhando com a Telecena só aqui no estado do Rio de Janeiro que o próximo pode ser você. Ela ganhou 400 mil reais da Telecena, Telecena! Se não comprar, né? Não vai ganhar nada. É a Telecena premiando muitos cariocas. Beleza, né? Pois é. Uma beleza, veio na hora certa. Eba! A procura do menino de ouro. Eu, de mim, no Crismar, boto no Matheus. O Matheus. Tem que mostrar pra eles que eles terem me tirado foi errado. Você é merecedor, cara. Não desiste. Olha, mãe. Como é que foi lá? Não, lá eles se perguntam lá, o mano começou a votar. Aí o Edmilson votou em mim
Aí ficou por outro lado desempatar. Mas não dá a opinião dele, velho. Nossa, massa. É isso aí, tamo junto, continuar. A procura do menino de ouro. Menino de Ouro. Oferecimento. Chamito. Chamito é da Nestlé. E Petrobras. Gente é o que inspira a gente. Os ossos têm diversas funções. Chamito é gênio. Chamito é genial. Abrindo o chamito, o seu dia fica mais legal. A gente faz tudo para evoluir sempre. Por isso, investimos mais de 20 bilhões na modernização de refinarias. E hoje, estamos fazendo uma nova gasolina que reduz as emissões de enxofre. Um combustível com padrão internacional. Tudo para levar o melhor para quem conta com a gente todos os dias. Você. A nova gasolina é mais uma conquista inspirada em todos os brasileiros. Olha a gente aqui outra vez com um recadinho. Eu tenho ouvido algumas pessoas reclamando de conta de energia, né? Tá alta, tá não? O problema não é só de energia, o problema também é de matemática. Pense comigo, hoje já tem um monte de eletrodoméstico em casa, né? Cresceu bastante a quantidade e muita gente nem se dá conta. Soma aí ar-condicionado, chuveiro elétrico, ventilador, aparelho de som, mais videogame, mais micro-ondas, sem falar em geladeira, máquina de lavar, aquilo que a gente tem dentro de casa e por aí vai se você for somar na sua conta. No último verão ainda, que foi um dos mais quentes da história do Rio de Janeiro, aí que o bicho pegou. O ar-condicionado aliviou o calor de todo mundo, mas pesou no bolso. Por isso, siga o conselho da Light. Use melhor para não pagar mais, como eu disse, é uma questão de matemática. Se diminuir o consumo, diminui a conta. Mas se mesmo assim você tiver dúvida, reclamação sobre a sua conta de luz, procure os canais de atendimento da Light. Eles estão prontos para ajudar você. E sempre lembre, tá? Não desperdice energia. Use, mas não abuse. Solta uma música aí! Dá tempo de dar beijo? Cadê o pessoal do Face? Dá pra colocar o Face? Não? Eu falei muito hoje, mas vou mandar um beijo. Andrei Magalhães, Jorge Ventura de São Gonçalo e o Anderson, que escreveu aqui, ó, Anderson, meu namorado, faz aniversário hoje. Eu não tenho namorado, é o teu namorado, né, Natália? É, o Anderson, namorado da Natália, vai comer aquela torta de morango. Anderson, eu tô te mandando um beijo justamente pra você me mandar um pedaço da torta que eu fiquei com água na boca, tá? E você aí de casa, gostou do nosso jornal, do nosso SBT Rio, como sempre? Vá na nossa página, vá no Facebook. Eu juro que amanhã eu falo menos e coloco a sua opinião no ar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada pela audiência e você já sabe, amanhã tamo junto, senão é dedo na cara. Tchau! SBT Rio. Oferecimento